Aleluia. A vontade que dá é de seguir, né? Mas vamos seguir. Vamos seguir. Eu sei que aquilo que Deus tem para nós é maior do que aquilo que nós pensamos. Um tema tão pertinente, tão envolvente, chamado verdadeiro avivamento. Moisés Júnior, na sexta-feira, muito feliz em sua ministração, ele trouxe uma palavra sobre o que é avivamento. Trouxe uma provocação para nós. Alexandre falou sobre o que precede o verdadeiro avivamento. Trouxe uma palavra de limpeza. E me coube a missão nessa noite de falar sobre o que fazer com o avivamento. E eu quero falar sobre o revestimento do poder de Deus com uma intenção clara e objetiva. Moisés Júnior falou 50% do que eu ia pregar. Alexandre falou os outros 50%. Eu não sei o que será de mim nessa noite, mas vamos lá. Abra a tua Bíblia, ligue a tua Bíblia. Livro de Atos, capítulo número 1. Capítulo de número 1, versículo de número 8, é um texto extremamente conhecido. É um texto que desde muito novo procurei entendê-lo, porque eu acredito que é uma chave para vivermos um tempo maior e melhor com o Espírito Santo. Todo mundo achou, amém? Hoje é fácil, né? Eu lembro que quando eu era novo convertido, eu e Rony, nós tínhamos uma brincadeira. Quem achava o livro mais rápido, aí a gente pegava aquela Bíblia grossa da Thompson, e Rony falava, procura Ageu. Ageu só tem uma folha, né? E ia lá, o desespero. Novinho, né? Demorava 1 minuto, 2 para achar. Aí eu falava, Mateus. Ele achava em 10 segundos. E hoje é muito mais fácil nós acharmos qualquer livro da Bíblia. Vamos lá. Versículo 8, capítulo 1 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, fala comigo, Jerusalém, como toda a Judéia, pode falar, como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu creio que existem pessoas aqui que Deus chamou para Jerusalém. Existem aqui pessoas que Deus chamou para a Judéia. Existem aqui pessoas que Deus chamou para Samaria. E existem aquelas que Deus chamou até os confins da terra. Eu consigo contemplar um celeiro de homens e mulheres de Deus que abalarão o Brasil e o mundo. Quando Moisés Júnior, de maneira profética, trouxe aquela camisa falando sobre os avivamentos do passado, e ele falou sobre o avivamento no Brasil, eu acredito nesse avivamento. Mas precisamos entender que Deus, Ele é intencional. Na Copa do Mundo de 94, existia um jogador chamado Zinho,
Quem é vivo, quem viu a Copa de 94 sabe. Ele recebia a bola e ficava rodando com a bola no meio de campo. Mas existia um jogador chamado Romário, que ele matava a bola e ia direto ao gol, e foi o nosso artilheiro naquela Copa. Eu entendo que Deus é como se fosse o Romário. Ele pega a bola e ele vai em direção ao gol. Toda manifestação do Espírito de Deus, ela tem uma intenção, um objetivo muito claro. Tudo que está acontecendo com você nesses dias, e até em outros momentos, como Onda Jovem na Praça, no grupo caseiro, e as manifestações do Espírito Santo, o derramar dos dons, o falar em línguas, o profetizar, o operar sinais e maravilhas, tudo que Deus tem depositado sobre a tua vida, ela tem uma intenção, Deus tem uma intenção clara e objetiva. O contexto desse texto aqui foi exatamente no período onde Jesus, após a sua ressurreição, ele ficou 40 dias no meio dos seus discípulos. Imagina a qualidade da resenha, da conversa. Jesus ressurreto no meio dos seus discípulos durante 40 dias, falando sobre as coisas do reino de Deus, falando das coisas maravilhosas do reino de Deus. E de maneira imperativa ele falou assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, ficar em Jerusalém para nós representa fundamentar as bases, representa fundamentar os princípios, representa ajustarmos as palavras que Deus tem nos dado para a nossa vida prática e diária. Como eu falei, Deus, ele tem uma intenção com tudo aquilo que está acontecendo aqui. Esse mover de Deus sobre nós não é um mover pelo mover, é um mover com uma intenção. A Bíblia fala que quando a sarça queimava no deserto, tinham muitas sarças no deserto, mas existia uma que queimava e o fogo não apagava. E Moisés, ao se aproximar daquela sarça, ouviu uma voz que dizia assim, olha, tirai a sandália dos pés, porque esse lugar é santo. Imagina, um arbusto pegando fogo e começa a falar. Eu acho que eu sairia correndo. Mas Moisés se aproximou mais, e existia uma voz dentro daquela sarça ardente, que dizia assim, olha, eu ouvi o gemido do meu povo. E levantou Moisés como um grande líder naquela geração. Um homem capaz de conduzir uma caravana de quase 1 milhão de hebreus, com 80 anos de idade. Aquele fogo naquela sarça, ele tinha uma intenção, tinha uma voz que dizia, vá lá fora, vá lá no Egito e resgata o meu povo. O que Deus está fazendo aqui sobre nós, vocês precisam entender isso. O que Deus está fazendo dentro de você, dentro de mim, tem uma intenção clara. Pregar o Evangelho e fazer discípulo de todas as nações. Nós não podemos receber o que temos recebido e ficarmos inertes a uma realidade social que vivemos. Porém, Deus não faz de qualquer forma e de qualquer maneira. Quando nós começamos a analisar o versículo 8, ele fala assim, olha, mas recebereis poder. Poder para expulsar demônios, poder para curar enfermos, poder para orar sobre pessoas e pessoas serem
curadas, poder para libertar cativos, em nome de Jesus. Não existe na terra nenhuma instituição capaz de acabar com o homossexualismo, com a drogadição, a não ser a igreja do Deus vivo. Dentro de você existe um depósito e um poder que você precisa fazer valer a pena. Eu lembro que uma vez eu estava na escola dando aula e um aluno caiu endemoniado. Ninguém sabia fazer nada. Mandaram chamar o professor de história, que na ocasião era eu. Eu fiquei pensando, imagina, normalmente o professor de história é ateu, chama o professor de história. Ou seja, as pessoas reconhecem quando alguém tem um depósito e de alguma forma existe uma manifestação espiritual, como a manifestação demoníaca daquele aluno, e aí eles recorrem rapidamente. Eu quero te falar uma coisa, nessa noite, aonde Deus te plantou, você precisa ser luz. Você precisa ser essa tocha viva. E o interessante disso tudo é que luz, ela não é ouvida, ela é vista. Você vê a luz. Isso fala de um testemunho que nós precisamos dar aonde nós somos plantados. Esse ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, fala exatamente de você alicerçar os seus fundamentos. Mas é impressionante que muitas das vezes nós saímos de um mover como esse, e na segunda-feira a gente vai olhar o Twitter e está aquele amadinho curtindo coisas que não convém, tweetando coisas que não convém. Imagina crente ter conta no Tinder. Você sabe o que é Tinder? Quem sabe o que é Tinder? Levanta a mão assim. Tinder é uma rede social de relacionamento de flerte. Esse dia eu confrontei um amadinho que tinha conta no Tinder. Falei, você tem conta no Tinder, querido? Ele, não, foi só de brincadeira. Crente não tem conta no Tinder. Se você tem, deleta o seu perfil. Deus tem para você algo muito melhor do que um flerte numa rede social. Ou então, a gente vê pessoas criar agora um outro perfil para o Instagram. Dix, é isso? Dix. Quem tem conta no Dix aí, levanta a mão. Ih! Dix é um perfil do Instagram onde você coloca coisas aleatórias que não quer que outras pessoas vejam ou não, você seleciona. Né? Fica um negócio meio... Precisamos ser luz. Meu perfil é liberado. Marta sabe a minha senha. Vai lá, vira e mexe, ela mexe no meu WhatsApp. Responde mensagem que eu nem pedi para ela responder, mas ela responde. Ela tem minhas contas todinha. Minha vida está aí. Eu não tenho o que esconder. Mas infelizmente, às vezes a gente entra no perfil de algum jovem no Twitter, fulano de tal, Arthur, dá uma olhada no Twitter de fulano de tal. Eu vou lá, estou bloqueado. Meu nome está lá, não posso acessar. O cara me bloqueia. A menina vai lá. Tomei um bloco. Falei, mole, estou bloqueado. Aí eu encontrei uma amadinha, falei para ela, você me bloqueou no seu Twitter? Arthur, eu fiquei sem jeito. Nosso perfil tem que ser liberado, querido. Está com medo de quê? Está com medo de quê? Não tem que ter medo de nada, não. Tem que ser luz, tem que ser sal. Tem que ser luz nas trevas. Ou você acha que esse depósito que Deus está derramando sobre a tua vida nesses dias é para você ficar nelas por elas? Existe mais. Existe muito mais. Existia um homem no século XIX chamado Charles Finney. O Alexandre falou sobre heróis da fé e esse homem está lá. Charles Finney. Homem de Deus.
advogado. A história diz que quando ele chegava num restaurante para almoçar, o dono do restaurante mandava esconder todas as bebidas alcoólicas que estavam no bar. Tamanho era o respeito e a autoridade que aquele homem tinha. Tem algumas pessoas que, se chegar no bar, o garçom olha para ele e fala assim: vai querer aquela? Vai tomar aquela? Era comum os garçons, quando iam servi-lo à mesa, tremerem e confessarem os seus pecados e se ajoelharem e pedir perdão. Era normal ele andar pelas ruas e as pessoas caírem endemoniadas. Tamanha era o poder do Espírito Santo na vida daquele homem. E eu quero te falar algo nessa noite: essa unção é possível na minha e na sua vida. Eu creio nisso. Eu creio que um dia a porção do óleo vai ser tão grande na nossa vida que a gente vai chegar nas escolas, no Renato Azevedo, no Miguel Couto, no Rui Barbosa, no Colégio Futura, no IFE. E as pessoas vão olhar para você e falar: caraca, o que está acontecendo com você, rapaz? Eu me lembro que quando eu me converti a Jesus, eu me converti numa sexta-feira chamada Sexta-feira do Descarrego. Minha tia Maria José, mãe da Mariana, falou assim: Arthur, você precisa se converter. Eu era um drogado, maconheiro, que não queria saber de nada. Com 18 anos, não sabia nem o que seria do meu futuro. Falava assim: mas para resolver a minha vida, só naquela igreja que expulsa demônio, sexta-feira à noite. E foi eu lá para aquela sexta-feira do descarrego. Eu não sei o que aconteceu comigo, só sei que no banco mesmo eu fiquei. E nunca mais voltei a ser o mesmo. E eu lembro que eu me batizei domingo, me converti na sexta, aí eu estou lá, né, na Igreja Universal, quietinha lá, no canto, aí o pastor: quem quer se batizar? Eu falei: eu, sozinha, e fui lá no batistério, me batizaram, mas eu saí cheio do Espírito Santo. Eu andava pela rua, parecia que eu ia flutuar, e começava a chorar. Aí Mariana olhou para minha cara: o que aconteceu com você, Arthur? Seu rosto mudou. Eu falei: cara, eu me batizei. E aí comecei a chorar. Eu andava pelas ruas, teve uma vez que eu olhei um cara alcoolizado, e quando eu fui pregar o Jesus para ele, eu não consegui, eu comecei a chorar de amor por aquele cara. Eu falei: meu Deus do céu, que parada louca, como é que eu estou chorando por causa de outro homem? Aí dava as costas. Rapaz, você vai começar a sentir amor pelas pessoas que você nunca sentiu na tua vida. Você vai olhar para aquele menino, para aquela menina, e você vai falar: Deus tem uma obra na tua vida. E o amor que Deus vai te encher é um negócio tão profundo que ela se tornará sua discípula e o seu discípulo. Eu estava ali, joguei um futebol, estou todo quebrado, joguei futebol, pulei ontem à noite, fui tirar uma soneca e de repente tive uma visão. Eu vi essa área externa aqui cheio de gente. É uma realidade. O mundo espiritual é uma realidade. E eu creio
Eu creio nessa multidão lá fora, de uma geração que será salva através da minha e da tua vida. Eu tenho um desafio para você nessa noite. Você até o próximo encontro, você vai ter um discípulo. Você vai pregar e você vai fazer valer essa unção que está sobre a tua vida. Porque Deus é intencional. Ele é proposital. A Bíblia fala que Estevão, cheio do Espírito Santo, após esse momento aqui, ele começou a pregar com tanta eloquência, com tanta autoridade, que os fariseus botavam a mão nos seus ouvidos, desesperados, porque a verdade era tão profunda. E a Bíblia fala que ele viu o céu aberto, a glória de Deus, e viu Deus e Jesus à destra do Pai, e falou: eis que eu vejo o céu aberto, Filho do homem à destra do Pai. E a verdade era tão profunda que aquelas pessoas fechavam seus ouvidos, tamanho era a verdade. E mataram ele pedrejado, mas o céu ficou aberto. E a Bíblia fala que alguns capítulos depois, um homem chamado Saulo, que teve presente na morte de Estevão, andando a cavalo após perseguir a igreja e matar cristãos, a Bíblia fala que uma voz veio do céu e falou assim: ó, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo ficou cego, e a glória de Deus veio sobre Saulo, e Saulo se tornou o maior apóstolo aos gentios. Mas teve que um homem abrir os céus para Saulo ver a glória de Deus. Foi Estevão naquela morte. Qual é o preço que você está disposto a pagar para que a sua geração seja salva? Há uns anos atrás eu tive um sonho que na rua da minha casa uma ursa de quase 3 metros estraçalhava uma geração de crianças. E infelizmente aquela geração de crianças hoje, a maioria está enterrada nas drogas. Mas eu creio que isso vai mudar. Infelizmente o Brasil lidera a estatística do país com índice de morte de 14 a 21 anos. Morre mais adolescentes e jovens do que em guerra. Mas eu creio que Deus levantará uma geração que esse quadro vai mudar. Você precisa fazer valer o depósito do Espírito Santo sobre a tua vida. Então, o Moisés Júnior, ele fala sobre o que é avivamento, ele te desperta. O Alexandre, ele fala sobre o que precede o avivamento e Deus te limpa. E eu quero te falar algo nessa noite. Para que serve o avivamento? E Deus vai te encher de poder e autoridade, para quando você chegar segunda-feira, você está tão incendiado pelo Espírito Santo, que as pessoas não vão entender nada. Você pode ficar de pé?